Deus não divide a sua glória. Você sabia? Se você já sabia, parabéns. Mas se você ainda não sabia, não sabe, então fique conosco até o final deste vídeo que você vai ficar sabendo. Com muito prazer, com muita alegria, estamos chegando pela infinita misericórdia de Deus aí, bem juntinho de você, amigo, para levar-lhe a mensagem soberana, poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e não esqueça de deixar o seu like. Aquele abraço e aquela calorosa saudação com a paz do Senhor para todos que estão ligadinhos conosco. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo e continue ligadinho em nosso canal. Agora prepare o seu coração, porque Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. O texto bíblico de hoje está no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 42, a partir do versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Aleluia. Glória a Deus por ele ter inspirado o profeta Isaías para escrever este capítulo 42. Claro que nós só abordamos aqui 10 versículos, porque o capítulo é longo, não temos tempo suficiente para discorrer sobre tudo, mas fique conosco, porque eu tenho absoluta certeza que nestes 10 versículos o Espírito Santo tem coisas importantes para nos revelar. Então, dividimos em 3 partes aqui o texto e fique conosco. Vamos agora para a primeira parte da mensagem de hoje. Jesus foi eleito pelo Pai. Jesus foi eleito pelo Pai. Texto bíblico. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Então, estes versículos são importantíssimos. Primeiro porque está muito claro que Jesus foi eleito pelo Pai.
Quando a gente lê este mesmo livro de Isaías, lá no capítulo 6, o versículo 8, se não me falha a memória, lá está escrito, está relatado o que aconteceu na eternidade anterior, podemos dizer assim, porque a eternidade não tem fim, mas nós podemos, só para os amigos pensarem, imaginarem, no eterno passado de Deus, se é que nós podemos dizer que Deus tem passado. Na verdade, Deus não tem passado, Deus é eterno. Mas como nós temos passado, presente e futuro, só para você ter uma ideia que foi num tempo remoto, podemos dizer assim. Tá? Bem, então Jesus, quando Deus revelou para Isaías o que aconteceu lá nesse passado remoto, quando a Trindade se reuniu e houve ali uma eleição entre eles, né? Essa é a Trindade, a triunidade no caso. A quem enviaremos? Quem irá por nós? E Jesus, então, se colocou à disposição da Trindade. Eis-me aqui, envia-me. Então, Jesus se colocou à disposição do próprio Pai para vir à Terra para cumprir uma missão. Por isso que está escrito aqui no texto que a pastora Sara leu, leia, pastora Sara, aquele versículo que diz aí que ele não abandonará a cana quebrada, mais ou menos assim. O versículo parece que é o 3 ou 4. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Então, Jesus ele veio a esta terra com um propósito de fazer o bem. De fazer o bem. Não veio para condenar o homem, não veio para salvar. O homem está sendo condenado por causa da sua desobediência, porque o homem não quer Deus. A maioria da humanidade não quer nada com Deus. Então ele não veio para condenar ninguém. Ele veio para fazer justiça. Aí sim. Ele veio para fazer justiça. E ele vai continuar conosco até a consumação dos séculos. Amém? Vamos agora para a segunda parte da mensagem. A missão de Jesus na terra. Texto bíblico. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus, ele veio lá do céu, se colocou à disposição da Trindade e veio. Veio como homem. Veio como homem. 700 a 750 anos antes de Cristo, foi profetizado aqui por Isaías, que ele viria como realmente veio, com uma missão. Qual foi a missão dele? Lá na casa de Zaqueu, no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, ele declarou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Foi esta a missão dele. Foi profetizado e ele cumpriu. E a missão dele continua. Veio como homem, morreu na cruz, como nós conhecemos a história, mas agora ele continua, está lá, à destra do Pai Todo-Poderoso, lá no céu, mas está presente onde a sua palavra está sendo pregada. Você sabia que Jesus está presente aí onde você está me assistindo? Neste momento está presente, porque a palavra dele está chegando aí. Você está ouvindo, a palavra dele está entrando pelos seus ouvidos e está chegando aí até a sua mente, para que você possa tomar uma decisão de aceitar as verdades contidas
Não apenas aqui no livro de Isaías, mas em toda a palavra de Deus. Agora vamos para a terceira parte da mensagem. Toda a terra deve louvar ao Senhor. Texto bíblico. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Pois é, meus irmãos, meus amigos, toda a terra deve louvar a Deus. Toda a terra. Toda a humanidade. Terra aqui não é no sentido geográfico, não. Terra aqui está se referindo à humanidade. Todo ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus foi colocado aqui neste planeta para adorar a Deus. Para adorar a Deus, repito. Sabe por quê, amigo? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E diz aqui o texto, não divide a glória dele com as imagens de escultura que os homens fabricaram com as suas próprias mãos para lhe adorar. Esta é que é a grande verdade. Então, esse texto bíblico chama nossa atenção para este detalhe. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se tem uma coisa que aborrece a Deus, é quando ele vê um ser que foi criado por ele, do pó da terra, a sua imagem e a sua semelhança, se dobrando o seu joelho diante de uma imagem de escultura que o homem fabricou com as suas próprias mãos. É impressionante. É impressionante a gente ver neste país chamado Brasil pessoas de alto nível, eu estou falando de alto nível intelectual nesta nação, se dobrando diante de uma imagem de ouro, de prata, de madeira, de ferro, ou de qualquer outro tipo de material que o homem, com a inteligência que recebeu de Deus, fabricou. Mas fique certo que Deus fica irado. Fica irado. Deus fica irado quando ele, lá do céu, vê alguém adorando aos ídolos. Leia o livro de Êxodo, capítulo 20. Leia também a carta aos Hebreus, que lá diz que Deus ficou irado com o povo de Israel durante 40 anos. E todos que saíram do Egito, que tinham mais de 20 anos, de 20 anos para cima, nenhum deles entrou na terra prometida por causa da idolatria. Pense nisso. Pense nisso, meu irmãozinho, meu amigo. Deus não divide a glória com ninguém. É por isso que todos nós, seres humanos, e eu me incluo, devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Foi Jesus quem falou. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, João diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros. Porque se existem os verdadeiros adoradores, é porque existem também os falsos adoradores. Infelizmente, estão aplicando a fé de maneira equivocada. Mas você, meu irmãozinho, você, meu amigo, está tendo, quem sabe, a sua última oportunidade de dizer: Jesus, me perdoa, porque eu estive enganado todo esse tempo, nunca tinha ouvido ninguém
falar desta forma, ninguém falar com tanta clareza. Mas agora, Senhor, o Senhor quis que eu ouvisse. Pois é, amigo. Então, não basta ouvir, tem que decidir. Se você quer ou não quer continuar vivendo do mesmo jeito. Se você quiser mudar de vida, Jesus está pronto para lhe perdoar. Aí você vai mudar as suas atitudes, mudar a sua maneira de viver. Porque para ser santo, tem que mudar. O apóstolo Pedro escreveu: sede santo, porque o Senhor é santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque eu, o Senhor, sou santo. Então, para ser santo, o primeiro passo é aceitar a Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, claro, arrependido dos seus pecados, aí Jesus vai lhe perdoar com certeza absoluta. Pastor, então eu quero esta bênção. Aceite a Jesus agora, aí onde você está. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Imagine aquelas que estão querendo mudar de vida, aquelas que estão querendo morar no céu. Se elas estão arrependidas, Paizinho, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém e amém. E agora, meus irmãos, vamos colocar a nossa fé em ação, pedindo a Deus com fé que Ele cure as nossas doenças, para que Ele nos liberte de tudo aquilo que não está condizente com a sua santidade, e para que todas as famílias também sejam beneficiadas pela misericórdia de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te apresento todas as pessoas que mandaram para cá os seus pedidos de oração. Em nome de Jesus, Paizinho, o Senhor sabe quem está doente da alma, do corpo, o Senhor sabe quem é que está oprimido, escravizado pelo Satanás, o Senhor sabe quais são as famílias que estão passando por dificuldades, famílias aflitas por várias razões. Pai, em nome de Jesus, salva o perdido, liberta o oprimido, cura os doentes e abençoa todas as famílias que estão orando comigo agora. Paizinho, faz isto para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho e pela audiência de todos. Eu espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Gostaram do que viram e ouviram? Então compartilhem com os seus irmãos e amigos. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele, somente a Ele, que não divide a sua glória com ninguém, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia!